Quando eu tinha 16 anos, 17, 16, eu fiz um curso preparatório para passar numa prova em uma escola conceituada na minha cidade. E nesse curso, o professor, ele era maravilhoso, assim, você viu o quanto ele era inteligente. Vou até mencionar o nome dele, eu ainda não sei se ele ainda é vivo, ele era um senhorzinho, ele era brigadeiro do exército. Era o Deus Dedit. E ele ensinava o seguinte: o que você aprender aqui, chegou em casa, 20 minutos antes de dormir, você releia. Não precisa decorar, não precisa fazer de novo o exercício, só leia de novo isso aqui e dormir. A última coisa que você vai fazer no dia é isso. Eu não entendia nada de PNL, mas eu fazia. Ele dizia que funcionava, eu fazia. E, cara, eu gabaritei, assim, toda a prova, todos os simulados, eu sabia, eu fechava o olho assim, eu sabia exatamente aonde que estava na página a palavra. Então, aplicando esse ensinamento dele. Só que eu não sabia o princípio disso. Então é o seguinte, o nosso cérebro, ele é magnífico e a gente precisa trabalhar nele. A gente precisa conhecer o que ele é capaz de fazer por nós. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela ensina várias ferramentas, várias técnicas para você trabalhar o melhor desempenho do seu cérebro. Então você consegue direcionar o que você quer que ele faça subconscientemente. 90% das nossas respostas são do subconsciente. Então, a resposta até de... Tem gente que fala assim, eu não consigo esconder a cara de deboche quando alguém fala não sei o quê. É porque é uma reação inconsciente, né? Então, quase todas as nossas decisões são tomadas baseadas no inconsciente, no que já aconteceu. Então, temos 3 tempos: passado, presente e futuro. Qual é o tempo mais importante? Presente. Porém, a gente fica a maior parte do tempo projetando o futuro, ansioso com o que vai acontecer e danificado e com o sofrimento do que já aconteceu. Então, uma criança, ela não tem o córtex frontal concluído, feito. Então, as coisas que acontecem com ela, elas têm uma repercussão muito maior. Então, elas... é como se fosse um looping. Então, quando ela não entende porque algo aconteceu, aquilo fica lá rodando, rodando. E passa os anos, sempre que algo parecido acontece, ela retorna naquela dor. Então, um exemplo. O cara tem o Joãozinho e a Maria, eles são casados. E aí o cara decide que ele vai entrar na academia, ele vai malhar agora, vai levar uma vida saudável. E aí ele fala, Maria, agora eu vou ficar firme na academia, vou ficar focado e tal, beleza. Aí ele já, muito motivado naquele dia, ele já pega as coisas dele de treino e já se matricula. Aí ele fala pra esposa, eu tô saindo, vou pra academia. Ela fala, bom, vou passar no mercado enquanto isso. Beleza. Aí ele pede pra ela, olha, já que você vai no mercado, compra um pão integral pra mim? Compro, beleza. Aí ele chega da academia, suado, motivado, nossa, animadaço, começando o progresso dele, né? Aí vai lá, toma um banhão. Quando ele vai na cozinha buscar a compra, ele procura no armário e percebe que ela não comprou o pão integral dele. É uma coisinha boba, extremamente simples de resolver. É só ele comprar no dia seguinte ou ele vai lá na hora e compra o pão, né? Um adulto consciente, um adulto inteiro, ele não tem problema com isso. Só que a gente tem que olhar como que foi a infância do cara. Então, o Joãozinho, como foi a infância do Joãozinho? Às vezes pode ser que o pai e a mãe dele trabalhavam muito para dar tudo para ele e não conseguia dar atenção. Então, sempre que Joãozinho pedia, eu queria tanto comer um bolo, mãe, ela não tinha tempo de fazer, ela falava que ia comprar e esquecia, ou esqueciam de buscar ele na escola, se atrasavam, os eventos da escola, eles chegavam mais tarde ou não iam, mandava alguém ir porque não dava tempo. Não quer dizer que os pais dele eram ruins. Quer dizer que aquilo impactou muito o Joãozinho.
Então, os pais tentavam fazer o melhor possível, porque os pais sempre, né, em suma, assim, eles sempre tentam fazer o melhor possível para os filhos na condição que eles têm, a condição financeira e psicológica que eles têm. Então, aí Joãozinho sempre vivia nesse ciclo de os pais esquecerem dele, então ele se sentia desprezado, ele sentia que ele não era importante. E quando a esposa esqueceu de trazer o pão para ele, não foi aquela ação que desencadeou raiva nele, foi o gatilho. Isso foi um gatilho e ele trouxe a frustração da infância para aquele momento. E aí ele começou a brigar com ela. Falou, nossa, tudo que eu faço, sempre você esquece. Pedi pra você trazer um negócio, nada que eu peça é importante pra você. E começa a discussão, aí ela fala assim, você quer saber? Tudo que eu faço não tá bom. Eu faço isso e isso pra você e nada tá bom. Então, por que ela também desencadeou essa reação? Pode ser que quando ela era criança, ela tirava 9, 10, 9, 10 e os pais dela sempre cobravam mais dela. Ela se vestia impecável, mas se ela esquecesse de arrumar o cabelo, a mãe falava, nossa, você vai desse jeito? Então, ela sentia que ela sempre fazia bastante, mas nunca era o suficiente. Então, os dois ali, despreparados emocionalmente, eles geraram uma briga, uma confusão, vão dormir separado, amanhã vai estar bicudo, vai passar 2, 3 dias para se resolver. Um probleminha bobo, só que ele não foi tratado com a devida importância. Então, comportamentos exagerados, eles precisam de uma atenção em como foi o teu passado, entendeu? Então, um adulto, ele se comporta de maneira calma diante dos problemas. Um adulto com os problemas resolvidos, os problemas da infância resolvidos, que era quando o córtex frontal não estava concluído. Então, tem algumas técnicas de PNL que a gente consegue trabalhar isso. Então, a gente volta, identifica o que te incomoda muito, o que te ofende muito, e a gente ressignifica isso. A gente volta e trata o problema, ressignifica, e aí, ok, aquilo não vai te doer mais.